Bom dia, sétimo ano de Geografia. Vamos terminar a apostila, então, é a parte final do último capítulo, tá bom? Então, vamos continuar falando sobre a industrialização brasileira e sobre a distribuição atual da indústria, tá? Nós paramos lá nas privatizações de 1990. Faltou falar um pouquinho mais sobre o período militar. O período militar brasileiro vai de 1964 a 1985 e foi um período que teve avanços na indústria brasileira e atrasos. Então nós tivemos uma década chamada o milagre econômico. A partir de 1970, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Por quê? Começou a pegar empréstimo. O que é empréstimo? Eu pego R$1.000 e pago 2.000 de juros. Então o Brasil começou a pegar empréstimo para desenvolver a sua indústria no período militar. Conseguiu desenvolver a indústria, cresceu o país, só que depois disso ele teve que pagar o empréstimo. Então em uma década ele ganhou esses 1.000 e investiu. É um exemplo, tá? E na década seguinte ele teve que pagar esses juros. Então nós tivemos o milagre econômico, foram 10 anos da ditadura que o Brasil se desenvolveu na indústria. E depois a década perdida, que foi os 10 anos posteriores, né, depois que o Brasil teve que pagar esses empréstimos que fez no cenário internacional, tá bom? Sobre a indústria, hoje em dia nós temos uma relação entre a universidade e a indústria, é o chamado tecnopolo, ou seja, em uma cidade você tem a universidade e a indústria próximas. Por quê? O cara já sai da faculdade técnico para mexer em tal coisa e já vai direto para a indústria, para a Mitsubishi, para a Siemens, né? Então você tem no Brasil também essa ideia de tecnopolo. É uma cidade, por exemplo, aqui no Brasil nós temos São José dos Campos ou São Carlos. Você tem uma cidade, nela você tem a Universidade Federal e as próprias indústrias. O cara já sai da faculdade, vai trabalhar na indústria e aumenta a produção, a tecnologia, a pesquisa científica dentro dessa indústria, tá? Então, os tecnopolos são importantes para a indústria atual brasileira. Para terminar a apostila, sobre o mapa da industrialização brasileira, nós estamos estudando aí ao longo desse ano que o desenvolvimento é próximo ao litoral. Quanto mais próximo ao litoral, mais desenvolvimento, que foi lá que os portugueses chegaram primeiro, conseguiram a cana-de-açúcar, se desenvolveram, criaram as cidades. Hoje em dia ainda tem esse resquício na sociedade. A principal indústria brasileira, o principal polo industrial brasileiro se encontra no Sudeste, tá? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tem algumas polos industriais pelo litoral brasileiro e alguns novos polos industriais em cidades pontuais do Brasil, no interior. Manaus, o Centro-Oeste tem indústrias baseadas na agricultura, ou seja, eu pego a soja, transformo a soja em tal produto para exportar, tá? Mas no geral, o mapa da industrialização e do desenvolvimento industrial brasileiro é voltado para o litoral, especificamente para o Sudeste. O Sudeste tem o maior nível de desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil, tá bom? Dúvidas lá no EAD para a gente esclarecer. Tchau!